Boa noite, irmãos. A gente vai então prosseguir com a leitura sobre o tema Vida Eterna do livro Definições Doutrinais de Bruce Anstey, que diz assim: a posse da vida eterna, em seu sentido cristão, envolve quatro coisas. Primeiro, conhecer a Deus como Pai. Isso está em João 17:3. Isso exigiu a vinda de Cristo ao mundo para revelar o Pai. John Nelson Darby disse: a revelação do nome do Pai traz consigo a vida eterna. O irmão Nerneley disse: a vida eterna é uma vida de comunhão, de participação nas relações divinas, um conhecimento prático do Pai e seu enviado. Pai é usado algumas vezes no Velho Testamento em referência a Deus, mas está indicando seu cuidado para com seu povo como um pai guia e cuida de sua família. Não é usado como um nome de Deus revelando sua pessoa como tal, como é revelado no Novo Testamento. Alguns exemplos são Isaías 63, também o capítulo 64 e Jeremias 3, verso 4. Creio que a gente pode dar uma pausa até aqui, né, para ouvir algum comentário desse primeiro ponto aí que tem a ver, que tem relação com a posse da vida eterna a qual temos. Ele pode ler as referências bíblicas, Michel? João 17, Podemos sim. 3. Um momentinho. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No ponto que fala, deixa eu colocar aqui. Para que nós pudéssemos conhecer a Deus como Pai, isso exigiu a vinda de Cristo ao mundo para revelar o Pai. Então tem aqui essa primeira referência, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Outra referência é João 14. Você, esse último versículo, Michel, em que versão aí da Bíblia? Eu estou lendo aqui no atualizada. Ah, lê aí na Mas corrigida, por favor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ok. É porque há versões que tratam do Filho unigênito e outros o Deus unigênito. A de John Nelson Darby também fala o Filho unigênito. Ou seja, foi a pessoa do Filho que revelou o Deus Pai. Isso. É melhor assim. Isso. Então, a outra passagem é João 14, do 6 ao 11. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai,
e nisso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, essas duas passagens, irmãos, só para relembrar, mostra do que foi exigido para que nós pudéssemos conhecer ao Pai. Foi através, por meio do Filho, que a revelou. E aí tem outras passagens aqui do Antigo Testamento, essas aqui, que fala, que cita Deus como Pai, todavia não como esse fundamento ao qual vimos do Novo Testamento, que significa um pai de proximidade, de intimidade, né? Isaías 63, verso 16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Eu já vi alguns irmãos comentarem que quando tem, no caso, o Deus tratado como pai no Antigo Testamento, ele fica no minúsculo. Então tem versões aqui, a tradução brasileira, por exemplo, fala nosso pai, e pai aqui está em minúsculo, mostrando algo como uma característica, mas não necessariamente um título de pai. Deixa eu ver aqui outras versões. Uma boa parte mostra no minúsculo. Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. E o outro, Jeremias 3, 4. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Parece que os, a revelação para o povo de Israel, né? A primeira revelação de Deus ali ao seu povo terreno de Israel, ela não foi totalmente assim completa, vamos dizer assim. O povo de Israel, eles tinham um conhecimento de Deus, né? Mas não tinham esse conhecimento de Deus como Pai, não tinha o conhecimento de Deus como na pessoa do Filho e também na pessoa do Espírito Santo. Tanto que nós cristãos, né, falamos sobre a questão da Trindade, falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de forma até, vamos dizer assim, natural assim para a gente. Mas isso, eu não conheço muito bem a religião judaica, né, nesse sentido aí, mas me parece que para eles isso é como se fosse uma heresia, porque é tipo como eles pensam que aí nós temos três deuses, e não é. Então, eles não têm essa revelação até aquele momento ali, né? Eles não tinham essa revelação, mas quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus revelou para ele,
a questão toda é que eles não receberam, né? Eles não receberam. Como a gente viu aí, o próprio Senhor Jesus falou, né, de Deus como Pai. Ele veio e mostrou isso, e eles simplesmente não receberam. A ponto até de, em alguns momentos, eles pegarem pedra para querer apedrejar ao Senhor Jesus, dizendo que ele estava querendo se fazer Deus, como Deus, né? Quando o Senhor Jesus disse, né, que ele é o Filho de Deus. E então, o que foi dado a nós, né, os cristãos, a igreja, é uma revelação, vamos dizer assim, melhor ou superior ao que foi, não vou dizer que não foi dado ao povo de Israel, que foi dado, né, eles que não receberam, na verdade, mas foi dado a eles também, mas eles não receberam, mas nós, né, a igreja que tem recebido essa revelação, mesmo depois de termos recebido essa revelação, né, do próprio Senhor, depois através dos ensinos do apóstolo Paulo e tudo mais, com o passar do tempo, isso ficou meio, vamos dizer assim, o entendimento e a profundidade dessa revelação ficou meio perdida, né? Hoje, quando a gente pega qualquer cristão hoje, né, que está por aí, né, em seus grupos, em suas denominações e tudo mais, eles não têm o entendimento dessa questão da vida eterna, né, e aí essa vida eterna relacionada com essa questão do Pai, da revelação do Pai, do Filho, né, e dessa comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho. E, então, eles não têm esse entendimento mais aprofundado disso. E esse entendimento, esse conhecimento desse fato, né, que é um fato concreto, independente de se a gente crê ou não, de a gente ter um entendimento ou não, é um fato consumado, porque foi o Senhor Jesus quem fez, quem revelou e quem fez essa obra de nos tornar filhos de Deus, e assim a gente poder chegar até Deus e chamá-lo de Pai, né? O Senhor Jesus foi quem fez essa obra, e independente se a gente crê ou não, ela foi feita, mas somente aqueles que creem, né? Aqueles que creem, que têm essa fé, é que são realmente, então, feitos filhos de Deus, porque creem no Filho, né? De Deus, no Filho unigênito, que é o Senhor Jesus Cristo, creem na sua obra, creem naquilo que ele fez, então, recebe então o Espírito Santo, então são feitos filhos de Deus. Então, é uma coisa para a gente estar atento, né? Que, assim, atento assim, no sentido de a gente aprendendo essas coisas e tendo esse entendimento, a gente ter no nosso coração um regozijo, uma alegria e uma apreciação maior pela pessoa do Senhor Jesus, né? Quanto mais a gente vai crescendo no conhecimento do que Jesus é para nós e do que Jesus fez por nós, né? A gente vai crescendo nessa apreciação da pessoa. E o crescimento na apreciação da pessoa do Senhor Jesus nos leva a uma vida, né, cristã mais dedicada, mais envolvida nas coisas do Senhor. Né? Só isso aí, irmãos. O irmão José Newton, ele colocou: vejam assim, não é qualquer religião que liga o homem a Deus, e sim a obra de Jesus na cruz. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa esperança não apenas vai tocar a eternidade, mas você já pode desfrutar o melhor dela hoje e agora, pois nosso Deus e nosso Pai é verdadeiro e presente. O Filho veio e ensinou.
para nós Deus e Pai. Então, irmãos, esse conhecimento que nós temos da pessoa do nosso Pai, né, nosso Deus Pai, ele uma das características que tem a ver com a posse da vida eterna a qual temos. Nós conhecemos nosso Pai da mesma maneira como o Senhor tem essa comunhão com Ele. Por isso que fala aqui na parte do texto, a vida eterna é uma vida de comunhão, de participação nas relações divinas, um conhecimento prático do Pai e seu enviado. Então, é quando a gente conhece que tem aquele versículo, por exemplo, João 3,16, né? O Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que cada um teve uma tarefa, né? O Pai enviou o Filho veio em obediência. Inclusive, o Filho, ele representou todas as características do Pai, porque a gente viu na passagem ali mais cedo, que um discípulo perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou, quem olha para mim vê o Pai. Porque o Senhor estava sendo o representante perfeito do Pai, né? E nós o temos conhecido. Nós somos filhos dele desde já e seremos eternamente. E temos o nosso Senhor Jesus, no mesmo patamar na questão de filiação. O nosso Deus e Pai, ele nos vê na mesma medida de filiação como é Cristo para ele, no sentido de filho. Então, isso é um privilégio muito grande, e é isso que significa também estar em Cristo. Estar em Cristo é nós estarmos na mesma posição que Cristo está, nem acima nem abaixo. E isso tem a ver com as coisas do alto, né? Isso é algo esplêndido e faz parte da vida eterna. Então, ou seja, as pessoas do Antigo Testamento não viam essa palavra pai como nós hoje conhecemos. O texto aqui é bem claro quando fala: pai é usado algumas vezes no Velho Testamento em referência a Deus, mas está indicando o seu cuidado com o seu povo, como um pai guia e cuida de sua família. Então é dado como um título para dizer que ele cuida como um pai, mas não tinha essa revelação do pai como conhecemos hoje, um pai que nos ama, um pai porque nós somos seus filhos, estamos no patamar de filhos diante dele. Isso é algo maravilhoso, isso tem a ver com uma relação de comunhão, a esse relacionamento ao qual fomos trazidos, né? Que a gente já falou muitas vezes aqui. Uma comunhão eterna que já podemos desfrutar desde já dessa vida eterna, a qual nós possuímos, e que já já a gente vai ver essa manifestação, né, completa do que somos em Cristo. Mas essa questão da vida eterna, o Senhor já nos concede esse entendimento para que nós já possamos desfrutar desse relacionamento. Por acaso ficou algum irmão, alguma irmã com alguma dúvida nesse ponto? Só para complementar, a gente vê um ponto também, até no Novo Testamento mesmo, quando Jesus está tendo a conversa, né, acho que com os fariseus, e eles falam que tem por pai Abraão, né? Então, ele sempre deixava muito claro essa questão da filiação com Abraão, né, não com Deus, né? Nós temos por pai Abraão, acho que tem algum versículo, algum texto que fala, eu não estou me lembrando aqui com muita clareza, se os irmãos puderem complementar aí.
Ah, irmão Isaac, o irmão deseja ler a passagem? Pode ler, irmão. Pronto, diz assim: Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aí tá vendo? Fica bem claro nesse ponto aí, né? Eles mesmo, no momento, se denominam filhos de Abraão, né? Aí depois, durante a conversa, eles voltam a falar que o Pai é Deus, e depois o Senhor Jesus deixa bem claro, né? Que a situação não era assim. E outra coisa interessante sobre essa questão de pai, tá tendo interferência aí, acho que é o microfone que está aberto. Outra coisa interessante, importante também para a gente, é que, né, a gente tem que ter cuidado para não ficar só a questão de pai, né? Ah, Deus é pai. E já é um grande privilégio, e a gente meditar muito nessa questão do grande privilégio, de a gente ter entrado nessa bênção e de saber disso. Eu acho que o mais importante ainda não é só saber disso, mas é entender o que é pai. E a gente pode até olhando para a maioria aqui de nós somos pais, aí eu vejo um exemplo, a filha é com 3 anos, né? E ela faz questão de querer me agradar. Ela ainda não entende muito bem as coisas, mas tudo que ela vê que eu estou precisando, que eu peço às outras filhas, ela corre, ela quer ser a primeira a pegar aquilo ali que eu estou pedindo. E ela até briga com as outras porque ela quer ser a primeira, ela quer chegar, ela quer. E eu fico olhando, olha que interessante isso. Ela quer agradar ao pai. Ela quer estar no agrado do pai. Então ela fica querendo chamar a minha atenção o tempo todo para que eu possa ficar alegre com o que ela está fazendo. E ela faz questão de me mostrar o que ela está fazendo para que eu possa ficar feliz com o que ela está fazendo. E aí eu passei a refletir um pouco sobre Deus, né, o nosso Pai, e nós. E fiquei me perguntando, será se fazemos a mesma coisa? Será se queremos correr logo e ficar em primeiro ali, e fazer as coisas e mostrar para Deus, para o nosso Pai, o quanto nós queremos vê-lo sorrindo, pela forma do amor que nós estamos também demonstrando que temos, que Ele derramou em nosso coração. Será se também temos esse mesmo desejo, né, que eu vi numa criança de 3 anos, em querer agradar ao Pai, em querer estar no centro da vontade, né, do Pai, para se deleitar no Pai, para que o Pai sinta prazer nela, no que ela está fazendo. Então fiquei muito pensando sobre isso, e agora como veio, isso foi há alguns dias, né, e como veio agora estudar sobre isso, ficou aqui muito claro, né, em mim, e aproveitei aqui para também partilhar com os irmãos essa experiência, e pedir também isso aos irmãos para que veja como é que está esse relacionamento, né? Temos que ver o tempo todo. Estamos realmente num relacionamento de filho e de pai? Ou só estamos muito na teoria? Ou só falando, eu tenho um pai, eu estou agora muito mais privilegiado do que Israel e tal. É só até aí? Ou realmente está tendo uma prática?
A gente está vivendo isso, como aqui fala, né? Um conhecimento prático do Pai. Será que estamos tendo um conhecimento prático do Pai ou é só teórico? Então, é bom refletir sobre isso, porque a gente pode deixar passar e ficar vivendo muito a teoria e não viver a prática. Será que estamos correndo como essa criança, né, aos braços do Pai? Será que estamos querendo estar no agrado dele, vendo-o sorrindo a cada atitude, a cada coisa que fazemos para ele? Né? Porque é isso que o filho quer, né? O amor do filho é isso, é ver o pai se deleitar nele. Como o pai falava com o filho, né? Com Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Todo o prazer do pai é o filho. E hoje nós temos Cristo em nós. O pai olha para nós e nos vê, e vê Cristo em nós. Então o pai, ele quer isso, ele quer olhar para nós e também sentir prazer em nós. Amém. E um detalhe importante, irmão Isaac, que o irmão trouxe aí a questão da prática de uma família mesmo aqui uma família essa humana, né, que temos aqui, terrena. E uma coisa interessante é que o filho, ele tenta agradar o pai, mas perceba que ele não agrada por meio de leis, vamos dizer assim. Porque se o filho tivesse uma, uma lei para se aproximar do pai, ele não ia se sentir na liberdade, isso ia deixar ele com medo, né, vamos dizer assim. Mas quando o filho vê a total liberdade que o pai dá, no sentido de se aproximar dele, né, com todo o amor, o filho ele vai se sentir muito mais à vontade de fazer a vontade dele, né, porque sabe que não há barreiras, porque a filiação é certa. Então é isso que temos em Cristo, né? Em Cristo, nós somos colocados em Deus de forma irrepreensível, santos, justamente para vivermos para Ele sem nenhum medo de empecilho. Porque o amor é isso, o amor ele nos deixa sem medo. Que até um versículo em 1 João que fala, o amor não traz medo. Deixa eu ver onde é que fica exatamente. 1 João 4. Aqui, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, por exemplo, quando um filho pensa assim, eu vou agradar meu pai, porque senão ele pode fazer tal coisa comigo, sabe? Aí você faz aquele negócio, aí o filho pode até fazer um ato mesmo para o pai, externo, bom, mas o filho fez aquilo ali com medo de, falar nos termos aqui, né, que a gente tem, com medo de apanhar, vamos dizer assim. Então, não adianta de nada, porque o amor não é visto dessa maneira. O amor ele é visto quando o filho chega diante do pai, faz as coisas para ele, mas faz por amor e o pai percebe, o filho percebe, todos percebem. E outra, essa liberdade faz a gente ir com total ousadia diante do pai e demonstrar esse amor, a qual ele tem por nós também temos por ele. Então, irmãos, se a gente chega com total amor ao pai, a gente não sente medo. A gente tem reverência, claro, claramente, né? Mas eu estou falando nesse sentido de fazer as coisas com medo de Deus, sabe? Mas não é nesse sentido. E então, se algum irmão aí tem certa insegurança, ou acha muito pesado chamar Deus de pai com essa intimidade toda, pensa direito, porque a tua posição permite isso. Uma coisa importante que a gente fala, mas é bom a gente estar exercitado nisso, irmãos. Cristo, ao morrer na cruz, ele levou os nossos pecados e nos fez irrepreensíveis diante de Deus. No olhar de Deus, nós somos santos diante dele. E é por isso, irmãos, que a gente pode desfrutar desse relacionamento com o pai e com o filho nesse amor que não tem medo. E um amor aperfeiçoado é aquele que vive para Deus, mas sem nenhum tipo de medo, porque sabe que não há mais nenhum tipo de perigo que possa nos condenar a nossa alma, né? Então é muita alegria.
Tem uma passagem, irmãos, que explica bem essa questão da filiação, que talvez o texto vai explicar futuramente, eu não sei. Mas vamos dar uma lida, porque é de interesse, né, para que o irmão Isaac falou agora há pouco. É a gente conhecer, mas conhecer aplicando realmente a cada um de vocês aí, a cada um dos irmãos, para saber a posição que vocês têm e como pode desfrutar disso, o que é maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui. Irmão Isaac, o irmão pode ler aqui, por gentileza, ou algum outro irmão, a passagem aqui? Vamos lá. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus também ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba. Abba no original, Pai, ou Papai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Isso. Ô, irmão, se ficou alguma interferência na voz do irmão Isaac, me perdoe, eu esqueci de desligar aqui o microfone. Mas deu para ouvir bem, irmãos? Ok. Pronto. Então aqui, irmãos, aqui trata basicamente do seguinte, do quê? Aqui mostra que quando nós crermos no Evangelho da Graça, a gente é colocado numa posição mais do que ser feito nova criação. Porque o apóstolo Paulo aqui, quando ele vai tratar sobre desse herdeiro aqui, ó, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Isso aqui ele não está falando de incrédulo, porque o incrédulo, aquele que não crê no Senhor, não crê em Deus, na graça de Deus, ele é um morto, ele não é herdeiro, ele está morto. É o que fala em Efésios 2:2. Deixa eu ver onde é que está aqui, que eu acho bom a gente ver. Aqui, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Tem algum microfone ligado aqui? Opa, desculpa. Aqui diz assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui é o incrédulo. O incrédulo precisa de uma ação de Deus para que ele possa viver, né, ter a vida. Mas aqui, irmãos, em Gálatas 4:1, ele está falando de uma pessoa que já tem uma vida divina, só que ainda não creu no Evangelho da Graça. Lembra daquele irmão? Lembra daquele irmão, olha, falando de irmão, o Cornélio, a qual o apóstolo Pedro foi pregar o evangelho da graça para ele? Antes dele ouvir aquele evangelho, ele já tinha uma vida divina porque ele já fazia orações para Deus, Deus já recebia, entende? Então ele já tinha um relacionamento com Deus, mas não nesse patamar aqui em que o apóstolo Paulo vai explicar. Esse herdeiro menor em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Isso aqui me lembra os judeus que precisavam de um sacerdote para poder entregar o animal, para fazer o sacrifício, né? Tinham sacerdotes que eram representantes do povo no tabernáculo de Deus, o sumo sacerdote. Então, eles tinham essa ordem, né, em meio ao relacionamento com Deus. Aí ele fala, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui, esses rudimentos do mundo. Você tem que usar uma veste, você tem que entregar tal tipo de animal, você precisa vestir tal coisa, tem que, se for um animal, tem que ser assim, tem que ser assado. Era muitas coisas que envolviam os rudimentos do mundo para os judeus, para se relacionar com Deus, né, no seu tabernáculo.
Aí vem a questão aqui, ó, que o verso 4 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa adoção de filhos aqui, irmãos, deixa eu ver, na versão de Nelson Darby, fala assim: para que possamos receber a filiação. O que significa isso? O que significa essa filiação? É no sentido de como se fosse uma promoção. Você está, eu vou colocar como figura aqui uma questão de empresa. Da empresa, a pessoa tem um cargo aqui e então ele é promovido a um cargo maior. Mas essa pessoa, ao chegar nesse posto, ela não ficou fora da empresa e já foi colocada naquele posto ali. Ela foi promovida. Do mesmo modo, essas pessoas aqui, irmãos, que antes cria em Deus, né, na graça, eles estavam já tendo um relacionamento com Deus, mas era com tudo isso aqui, ó, com rudimentos do mundo, tinha tutores e curadores, tinha toda essa questão, mas aí quando eles creram no evangelho, eles foram promovidos a filhos de Deus, que fala aqui no verso 5. Isso aqui, irmãos, é liberdade. É liberdade para viver para Deus, e liberdade que eu falo aqui ser liberto do pecado, né? Não estou falando aqui de libertinagem, mas é de liberdade para ter um relacionamento com Deus. E isso somente os filhos podem ter. Porque antes, no Antigo Testamento, e até depois, quando a igreja for arrebatada, os santos que vão crer no Senhor Jesus como rei, em que eles vão pregar novamente o evangelho do reino, eles não vão ter conhecimento de Deus como Pai da maneira como conhecemos hoje, e nem dessa questão de ser filho e desse relacionamento eterno ao qual temos, eles não vão ter isso. Eles vão adorar a Deus, vão ter um relacionamento com Deus, mas vai ser nesse termo aqui que o apóstolo Paulo fala acima, com rudimentos, com representantes. No milênio, por exemplo, haverá o templo novamente para os judeus, e eles vão fazer todo aquela maneira como eles faziam nos tabernáculos, eles vão fazer novamente, porque é a maneira como eles vão se relacionar com Deus. A gente precisa entender que nós que pertencemos à igreja, nós somos esse grupo, essa assembleia, né? Porque igreja significa assembleia. Nós somos essa assembleia que tem um relacionamento muito diferente, distinto e superior, irmãos. É um privilégio muito grande que só a obra de Cristo na cruz poderia nos dar, né? E isso também faz parte do propósito eterno de Deus. Porque eternamente, em toda a eternidade, nós teremos Deus como Pai, nós teremos Jesus como nosso Senhor, e inclusive nós sempre vamos lembrar da obra que ele fez na cruz por nós, nós não vamos esquecer isso jamais. Então, é uma posição maravilhosa. Mas vem o que o irmão Isaac falou, que é muito importante. Não vale a pena, irmãos, aprender apenas teoricamente, como o irmão Isaac falou aí, e não viver essa experiência. Nós precisamos praticar, e é isso que falamos direto em nossas orações, né? Praticar o que aprendemos. A gente precisa se colocar na prática no meio disso. Tudo isso que a gente aprende, irmãos, a gente tem que colocar o eu, cada um de vocês, nesse lugar, porque é isso que somos. Então, a gente só vai desfrutar dessa alegria se a gente botar em prática o que a gente está aprendendo. Recentemente, eu li um texto do irmão Bruce, eu não sei aonde, qual obra, mas ele fala de 2 pontos que tem a ver com a experiência e a inteligência. Uma pessoa, irmãos, elas podem ter uma experiência com Deus, pode se sentir filho de Deus, cristãos muitas vezes aí em todo o vento de doutrina, só que ele sente, ele sabe que é filho de Deus, sabe que tem esse relacionamento, porque o Espírito Santo que habita em nós é que nos ensina, né? Então, o Espírito, ele ensina pessoas, muitas vezes, sem ela ter uma prática, né, da leitura da palavra, mas o Espírito ensina. Só que esses irmãos, geralmente, eles sentem, mas não sabem explicar, sabe? Ele não sabe colocar, ele não sabe expressar o do porquê que ele sente que é filho de Deus. Ele crê na obra de Cristo, mas não sabe colocar isso em palavras. E acontece que muitas vezes, irmãos, deixa esses irmãos nossos inseguros, sabe, nesse relacionamento. Eu sinto, mas não sei dizer se é verdade.
Então, eu não sei se Deus gosta de que eu ache isso. Olha as perguntas que muitos irmãos fazem. O que eu vou fazer? Vou perguntar ao meu líder. E aí o líder vai, com certeza, explicar uma doutrina que seja a favor ao grupo em que ele faz parte, né? Vai misturar muita coisa. E aí o irmão vai ouvir, vai se sentir inseguro diante de Deus. Então, ou seja, quando existe uma experiência sem a inteligência, a relação fica um pouco conturbada. Agora, o inverso, que foi o que o irmão Isaac tratou na fala dele. Quando se tem a inteligência, e inteligência que eu falo, é saber dividir bem a palavra de Deus, saber o que é que pertence a gente através da palavra, que são muitas maravilhas. Mas se a gente apenas conhece, mas não tem a experiência, não busca a experiência, a gente se torna frios com Deus. E isso é algo muito triste. Porque Deus está nos revelando uma coisa nova, uma coisa maravilhosa, mas em nossas vidas a gente não pratica. E se a gente não pratica o que a gente está aprendendo pela inteligência, a gente não vai ter equilíbrio, irmãos. A gente precisa ter a experiência, ser inteligente nas coisas de Deus, né? Nos sujeitar ao Espírito para aprender e precisamos caminhar com o que a gente está aprendendo, porque isso é o total equilíbrio de corrermos diante de Cristo com total segurança. Então, quando a gente ensina aqui, quando a gente fala, né, que somos filhos de Deus, o que é que a palavra nos diz, o desejo de Deus é que a gente aprenda e tome posse. Agora que eu vou falar esse termo que muitos se utilizam, né, na denominação, toma posse do que o irmão é. Toma posse do que o irmão faz parte. Porque não vale a pena nada explicar tudo isso aqui, mas aí o irmão ou a irmã não se coloca no meio, acha que é para os outros, mas não para mim. Não é isso. Cada um de nós tem a mesma posição, a mesma ousadia diante do Pai, de chegarmos na presença dele. Certo, irmãos? Então é só isso mesmo. Eu só quis tratar disso aqui, porque é algo interessante, porque tem a ver com a nossa prática, né? A nossa prática de vida. Teoricamente é tudo lindo, mas quando a gente vai olhar para a nossa prática, a gente precisa aprender cada vez mais a viver para Deus nessa questão, né? Então a gente já pode partir, irmãos, para o próximo tópico. O primeiro ponto, essa questão de conhecer a Deus como Pai. Agora eu não vou perguntar se tem alguém com dúvida, eu vou perguntar se todos estão bem com o assunto, se entenderam. Aí quem gosta de ligar o microfone fala, se não, coloca no chat aí. E também vou falar assim para ver se está todo mundo acordado, né? Irmão José colocou assim, deu. Eu acho que foi quando eu perguntei do meu microfone, né? Eu achei que ele estava falando para... Michel, deu de falar, chega. Bora continuar. Então a gente pode então partir para o segundo ponto, temos por volta de meia hora ainda. O segundo ponto, irmãos, que tem a ver com essa vida eterna ao qual temos, o primeiro, conhecer a Deus como Pai. O segundo, crer em Cristo, o Filho de Deus. Esse é o segundo ponto, de conhecermos a Cristo como Filho de Deus. E tem aqui essas passagens. O irmão Bruce nem se deu ao trabalho de fazer um parágrafo para explicar, né? Por ser muito fácil já de um cristão poder entender isso. João 3,16.
Esse daí todo mundo sabe de cor. É, verdade. Mas eu vou colocar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito. E também tem o verso 36 do mesmo capítulo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No capítulo 20, no capítulo 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Capítulo 6, verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O Evangelho de João é um show do Evangelho, né? O tempo todo, não para. João, agora a gente vai para Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso, irmãos. E, inclusive, aquela passagem lá que o irmão Isaac pediu, né? Quando os judeus falam, os fariseus falam que eles são filhos de Abraão, o Senhor fala que eles são assim porque não tem como pai Deus e porque não crê no filho também. Então são dois pontos. Aquele que não crê no pai também não vai crer no filho. E o que é bonito, né, em tudo isso é a questão da unidade entre os dois, né? Tanto das características, porque o Senhor falou na passagem, aquele que crê, não, perdão, confundi. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como também da questão do agrado. Aquele que agrada o filho também agrada o pai, e vice-versa. Algum irmão, alguma irmã deseja talvez questionar alguma coisa sobre o assunto, ou o irmão deseja comentar? Por enquanto tá tranquilo. Certo. Tá tranquilo para mim também. Meu microfone tá funcionando? Tá ligando direto, Vini. Mas tá funcionando, né? Ah, O notebook que eu tô usando é outro, aí o pessoal não é de trabalho, aí fica assim com esse problema. Mas valeu, obrigado. então, irmãos, por que, um ponto assim que eu lembrei agora, por que isso faz parte da vida eterna? Crer em Cristo, Filho de Deus. Porque, lembrando, isso é algo especial que tem a ver com os santos dessa dispensação da graça, em conhecer a Cristo como o Filho de Deus. O Senhor, a gente falou mais cedo, né, que o Senhor revelou ao Pai, mas quando ele revelou ao Pai, ele já estava significando também que ele era o Filho. E no Antigo Testamento, e também depois ao período da igreja, os santos futuramente também não vão conhecer Cristo como o Filho de Deus, eles vão
vê Cristo como o Messias novamente, aquele que vai reinar sobre Israel e o mundo, que é o milênio. Então perceba como o título muda, como o título ele vai ser visto da perspectiva anterior, antes da obra de Cristo. Então isso é algo especial que tem a ver com nós, de conhecer a Cristo como o Filho de Deus, nosso Senhor, o Filho amado de Deus. O irmão Vini aí fez até um comentário também, que diz que no Evangelho trata, né, como a gente viu aqui em João 3,16, o Filho unigênito, que significa o único, mas nas epístolas é tratado como o primogênito. Se não me engano, isso está em Colossenses 1. Não, deixa eu ver aqui o capítulo. Eu não estou achando o versículo que fala disso, tratando o Senhor como o primogênito. Aqui fala primogênito de toda a criação, não fala da questão de filho. Mas a gente pode ver isso mais tarde, se por acaso algum irmão achar também. Mas sobre esse ponto aqui, está todo mundo, está todos os irmãos aí, irmãs, tranquilos e tranquilas. Vou partir então para o terceiro ponto. Então a gente já viu até agora. Conhecer a Deus como Pai, crer em Cristo, o Filho de Deus, e agora chega o terceiro ponto. Conhecer a obra consumada de Cristo na cruz. Isso está em João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tá mudo aí. Perdão. Então, esse terceiro ponto, irmãos, também significa isso, né? Somente aqueles que pertencem à igreja que vão conhecer a obra consumada de Cristo e crer nisso, para que seja pertencente à igreja, né? Para que receba o Espírito Santo, seja selado pelo Espírito, ser feito nova criatura, ser colocado como, ser promovido, né? A filho de Deus, e toda isso o que o relacionamento traz, né? Porque lembrando, quando acabar, irmãos, esse período da graça, essa obra consumada de Cristo na cruz não vai ser mais assunto aqui na Terra, no sentido para poder crer novamente e ser salvo. Isso vai acabar. Né? Esse período da dispensação da graça, uma hora vai acabar aqui na Terra e não vai ser mais por essa base em que Deus vai tratar as pessoas. Então, por isso que está aqui nesse terceiro ponto, que tem relação com a vida eterna que temos hoje. Aqui, ó, o irmão, não sei se foi o irmão Wesley ou a irmã Adriana, colocou aqui, Romanos 8, 29, sobre a questão lá do seu Jesus, seu filho primogênito. Romanos 8, 29. Não fui eu. Pronto. Levou o seu crédito. Obrigado, irmão Wesley. Eu tô dizendo que não fui eu, não.
Deve ter sido o Adriano ou o Dal aí. Tal já chegou, será? Não é possível ele chegar e ficar quieto até agora, hein? Ele chega e fica escondido. Ah, pai, é porque, Wesley, ele fica sentado lá vendo o céu na varanda e só ouvindo. Olha aí. O versículo fala assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha que interessante. O Senhor Jesus, no Evangelho, antes de morrer, né, na cruz, ele era tido como unigênito de Deus, o filho unigênito. E agora ele é o filho primogênito. Por quê? Chegaram outros filhos diante do Pai, né, de Deus, ao qual Cristo é o primeiro, é o primogênito deles. Mas chegou os outros também nessa mesma posição que Cristo tem diante do Pai como filho, né? E estamos lá também nessa mesma posição, graças a Deus. Ah, os irmãos estão mandando mais, olha aí que maravilha. Hebreus 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E por aí vai, irmãos. Mas é isso mesmo. Interessante isso, né? Como o título de Cristo, de Filho de Deus, para unigênito e primogênito, carrega todo um sentido aí que envolve nós nesse meio, né? Então, aqui está o terceiro ponto: conhecer a obra consumada de Cristo na cruz. Alguma dúvida, irmão, sobre esse terceiro ponto aqui? Amém. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu cansei de falar, e agora? Minha garganta está desgastada já aqui. Então vou te ajudar e vou provocar um pouco mais, explicar um pouco aí sobre a diferença de adoção e filiação. Ah, daquela passagem lá de Gálatas 4. Deixa eu ver. Tem traduções que colocam adoção, né? Tem outras que colocam filiação, e aí tem um ponto muito importante, né, na diferença dessas duas coisas, né? Quando você adota uma criança, é uma coisa, né? Isso. E nesse sentido de filiação é totalmente diferente, né? Mas seria bom obter esse conhecimento, né, da diferença, né? Isso. Sobre a questão da filiação, foi o que eu falei mais cedo quando eu fui nessa passagem. Que eu falei que filiação é num sentido de promoção. A pessoa está em uma posição e é elevada, né? Como se fosse assim, é promovida a um lugar distinto, superior e com mais privilégios. Isso também tem tem um ato judaico que tem nas famílias judaicas, é que eu esqueci o termo, não sei se é Batman, alguma coisa assim, que é quando uma criança chega a uma certa idade e aí ele é promovido na família e que pode ter, inclusive, mais privilégios do que o outro filho menor. É basicamente isso que significa aqui a filiação. Que eu mostrei até aqui a versão de John Nelson Darby, que coloca a palavra, porque nas outras também colocam como adoção. Adoção. Mas esse termo adoção não é nesse sentido de que a gente entende, né? De pegar uma pessoa que é filho de outra e pegar para si e colocar como se fosse filho dela. Mas não é isso. Até porque a nova criação que temos em Deus, né, a qual Deus nos fez nova criação, não pertence a uma outra pessoa, foi algo criado diretamente dele. Então não existe uma adoção de algo que ele mesmo criou. É no sentido mesmo de filiação.
É como se tivéssemos o DNA agora, né, de Cristo, é isso? Justamente. E aí, irmãos, até agora a gente já falou bastante coisa, né? Graças a Deus. Todo mundo em paz. Eu creio até esse quarto ponto aqui, que é a questão do ser habitado pelo Espírito Santo, isso aqui pode causar mais discussão, né? No bom sentido que eu estou falando aqui. Então, eu creio que a gente pode falar desse quarto ponto numa próxima reunião, se Deus permitir, e a gente já meditar com o que já foi conversado aqui, né? Por mim, tudo bem. Então é isso, irmãos. Então eu vou interromper a gravação, certo? E a gente vai falar com o Dal um pouquinho aí. E aí a gente finaliza a nossa reunião de hoje. Vou interromper aqui. Para vocês que estão vendo no YouTube, até a próxima, se Deus quiser.